lousa agora, porque senão fica difícil, né, cara? Algumas coisas ali eu falo sentado, na moral, que eu tô com lousofobia, podia até fazer na lousa, mas isso aqui não tem como. Então você vê o seguinte, velho, aqui no Brasil o pessoal também complica pra caramba. Ah, mas por que acontece isso? Bom, primeiro que você escolhe, a população escolhe um colégio eleitoral, e esse colégio eleitoral é composto de delegados, que é votado pela população do Partido Democrata ou Republicano, tá? Então vão os votos lá e a população elege. Por que é feito isso? Primeiro, porque os americanos realmente são um sistema federalista mesmo. As unidades aqui que nós chamaríamos de estado, lá unidades federativas, são fortíssimas. Tanto é que existem leis em alguns estados que em outros não existem, para você ver a força. Tem indivíduos que morrem de medo de ser julgados, por exemplo, na Califórnia, que tem pena de morte. Em alguns estados do norte não tem pena de morte, tem prisão perpétua, mas pena de morte não. E para você ser advogado nos Estados Unidos, aí cabe alguém que conheça direito, tem que conhecer muito bem essa situação, não é? Os grandes escritórios de advogado possuem vários advogados em vários estados, porque tem leis que são estaduais e leis municipais também, não é? Dizem aí, reza a lenda, que não é lenda, que nos Estados Unidos 90% da dependência do cidadão é do município, 9% do estado e 1% apenas do governo federal. Se isso é verdade ou não, não sei, filhão, mas é o que falam por aí. Então a gente está repetindo também igual um papagaio, né? Mas vamos lá, nunca fui para os Estados Unidos, nem vou também, que eu não tenho grana, pô. Pô, filhão, mas você sabe que são 538 delegados que vão eleger o presidente dos Estados Unidos. E veja bem que situação interessante, comparando com o Brasil. O que a região sul, por exemplo, no Brasil reclama muito? Por que você tem às vezes aquela situação do separatismo no sul do Brasil que renasce de vez em quando? O que eles dizem é falta de proporcionalidade no Congresso. Quando você pega, por exemplo, vamos pegar o estado para você entender a comparação, como Roraima. Peguemos Roraima e vamos comparar com o estado do Alasca, nos Estados Unidos. O Alasca tem 2 senadores, certo? Certo. Roraima tem 3 senadores, certo? Certo, meu filho. Toda a unidade federativa do Brasil tem 3 senadores, meu amigo. Por isso que são 81 senadores. Por isso que são 20, no Brasil nós temos 27 unidades federativas, nos Estados Unidos 50 estados e mais o Distrito de Colômbia, onde tem Washington DC. DC não é nome de gibi, pô, de empresa de gibi, de quadrinhos. É Distrito de Colômbia, filho. Então é o seguinte, só que o Alasca tem 3 representantes apenas, pela sua população rarefeita, no colégio eleitoral. Aqui no Brasil, na nossa Constituição, o que eles fizeram? Deram a alguns estados, qualquer estado que for criado tem que ter no mínimo 8 deputados federais. Aí você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, compare, a Califórnia tem 55 delegados, é a maior economia americana, o Texas é segundo. Ora, aqui, o estado de São Paulo tem 70 deputados federais, não é nem 9 vezes maior, enquanto que lá o Alasca lá dá 18 vezes mais ali, praticamente. Mas por isso é 17, porque tem 3, tá bom, cara, né? 17, 18 vezes, bem mais. Então veja, existe uma proporcionalidade muito grande para evitar o que? Injustiças, para evitar que, por exemplo, o voto, eles colocam bem isso, o voto do cidadão comum num estado menos populoso tem muito mais força do que num estado populoso. Isso é clássico. Quando você vai eleger presidente do Brasil, acontece isso. Você pega em São Paulo, o voto de São Paulo tem menos peso que aquele aqui não do que o voto de Roraima. Essa é uma grande realidade. Aí os caras falam o seguinte, aí você vai fazendo o quê? Vai pegando esses estados aí com populações
e vai fazendo todo o esquema em cima de populações e outras populações dos estados mais populosos e vai conseguindo se eleger. Não vou entrar no mérito se está certo ou não, filhão, mas é assim que funciona. Agora nós vamos ver o seguinte. Aqui eu coloquei os maiores colégios eleitorais dos Estados Unidos. O estado que tem a maior força é a Califórnia. Depois o Texas. Repare bem, só aqui dos 538 você tem 55, 98 com 98, né? 98, 88, 93 é a cabeça, meu filho, né? Delegados aqui. Você tem a Flórida com 29, depois o estado de Nova York. Aí depois você tem o estado da Pensilvânia e o estado de Illinois com 20. Então olha a concentração aqui. E nos Estados Unidos é o seguinte: quem ganhou pelo voto popular, então o voto popular tem força. Quem ganhar pelo voto popular em determinada unidade federativa leva todos os votos, a não ser em 2 estados que é dividido proporcionalmente os votos ali, que é o estado de Maine e o estado de Nebraska. Então o seu colégio eleitoral é dividido proporcionalmente, né, para os indivíduos ali. Se tiver uma votação muito maior, levam mais votos do colégio eleitoral. Se tiver empatado, levam o mesmo número de votos e por aí vai. Então veja bem essa situação. Aí nós temos, foi criada a imprensa, falava muito dos swing states. Swing states, que eram 14 estados onde você tem as indefinições, você não sabe se o indivíduo ganha ou não, né? E desses 14 estados tem aqueles, são divididos em 3 grupos. Os estados que votam mais nos republicanos, geralmente, os estados que votam nos democratas. Mas existem os swing states que ninguém sabe, só Deus sabe o que vai acontecer nesses swing states, que são chamados muitas vezes de purple states. Purple states. 3, 4, 5, tá, vamos lá. E quais são esses purple states que acontecem muitas vezes de desequilibrar uma eleição? Primeiro aqui é a Flórida. Por isso os presidentes vão e fazem seus comícios ali, muito fortes. A Flórida tem um montante de latino muito grande. Depois aqui o estado que está entre praticamente Texas e a Califórnia, o estado do Arizona. Também é um purple state. É indefinido, ninguém sabe quem ganha ali. Então voto a voto ali é contado realmente. Depois nós temos o estado de Michigan nos Grandes Lagos e Wisconsin também nos Grandes Lagos. 2 estados também que são considerados purple states ou swing states ou purple states, que são os mais indefinidos. Temos o estado da Pensilvânia, por isso que você viu direto as redes de televisão falando da Pensilvânia. E nós temos o estado da Carolina do Norte. Aqui é a Geórgia, aqui é a Carolina do Sul e aqui é a Carolina do Norte. Então esses estados, eles definem muitas vezes o tabuleiro político. Por isso que nós falamos, quem faz 270 votos, são 538, já está assegurado como presidente da República. Lembrando que esse colegiado de delegados tem até 14 de dezembro para ratificar, confirmar ou retificar, dizer que não. Então por isso que hoje você está vendo a briga do presidente Trump, que ainda é presidente dos Estados Unidos, com os democratas. Não vou entrar no mérito de brigas de partidos políticos, não vou entrar no mérito se voto por papel é mais seguro ou não do que voto por urna eletrônica. Não vamos entrar no mérito aqui dos votos pelo correio dos Estados Unidos, tá? Não vamos entrar aqui em mérito nenhum desses. Apenas mostramos para vocês que não é tão difícil assim a questão da eleição americana.
Então, filhão, isso aqui não é, como eu falei para vocês, já falei e alertei sempre quem entra no canal. É um canal para segundo grau, fião, tranquilo, suave na nave, ameno no sereno, tá? Então, você não precisa ficar desesperado. Ah, não é assim. Se você quer falar que não é assim, como eu falei, abra o seu canal de YouTube e faça uma coisa mais profunda para atingir as pessoas. Esse velho crocodilo aqui já vendo já o pôr do sol cada vez mais próximo e a noite chegando. Quando eu falo a noite da existência, filho, ou talvez um novo dia, não tem tempo para ficar essas minudências, porque isso, infelizmente, não cai no vestibular. Não é assim que um jornalista faz? Não cai no Enem? Então, o que nós falamos cai no Enem. Não temos tempo para ficar voando e flutuando nas nuvens. Cola conosco, fião. Tamo junto. Já Elvis. E logo logo é Natal. E com Natal virá ele com aquele sacão lá gigantesco, Papai Noel Elvis. É nóis, que heróis.